Você já concordou em fazer algo que não queria? Já disse frases como sim, claro, sem problema, enquanto por dentro gritava não, por favor, não. Se a resposta é sim, esse episódio é pra você. Oi, eu sou a Carol, sou psicóloga clínica e esse aqui é o Lucidez e Acolhimento, um espaço de respiro para quem sempre se deixa para depois. Hoje eu quero conversar com você sobre uma palavrinha de 3 letras que parece uma tonelada na garganta de muita gente. O não. Por que será que dizer não é tão difícil? O que isso custa pra gente quando a gente nunca diz? E o mais importante, como que eu posso começar a mudar isso sem virar uma pessoa fria ou egoísta? Vamos começar esse papo pensando em uma cena bem comum. Alguém te manda uma mensagem: oi, você pode me ajudar com uma coisa esse fim de semana? E antes mesmo de você processar o que está sendo pedido, seu dedo já digitou. Claro, sem problema. E só depois, sozinha, revisando a agenda ou o seu ânimo, é que a ficha cai. Você não tem tempo ou não tinha vontade e nem sabia direito no que estava se metendo. E por que será que isso acontece? Eu vejo algumas camadas por aqui. A primeira pode ser o medo da rejeição. A gente cresce acreditando, de um jeito ou de outro, que dizer não pode fazer o outro gostar menos da gente. A segunda, o medo do conflito. Porque dizer não pode gerar uma discussão, um clima ruim. Muita gente prefere engolir o desconforto da hora do que arriscar esse atrito depois. E tem também a necessidade de ser vista como alguém prestativo, confiável, gente boa. E isso vira quase uma identidade. Eu sou a pessoa que topa tudo. Claro que eu não posso deixar de mencionar as crenças que a gente vai criando ao longo da vida, desde a infância. Criança educada não contraria os adultos. E a gente carrega isso para a vida toda sem nem perceber. Então, soma isso à cultura que a gente vive hoje, sempre conectada, sempre disponível, respondendo mensagem de trabalho às 10 da noite. É a receita perfeita para o sim automático. E aqui vai um ponto que eu acho que é importante de trazer, mesmo que ouvir isso te gere algum desconforto. Dizer sim por medo não é generosidade. É uma forma de gerenciar a sua ansiedade, só que de um jeito ruim. A gente diz sim para aliviar o desconforto imediato de decepcionar alguém e empurra o preço disso para depois. E já que a gente está falando em preço, você há de concordar comigo que nunca dizer não custa caro, mesmo que a conta não chegue de uma vez. Pensa só. O primeiro custo é o esgotamento. Quando você diz sim para tudo, sua agenda vira um mosaico de compromisso dos outros. E não sobra espaço, nem tempo, nem energia para o que é seu. E isso, com o tempo, vira exaustão, às vezes burnout. O segundo custo, ele é mais silencioso. O ressentimento. Você ajuda e por dentro vai acumulando uma raiva que você nem percebe. E pior, essa raiva não é justa com a outra pessoa, porque ela nem sabe que você não queria ajudar. Você disse sim, lembra? O terceiro custo é a perda da identidade. Quando toda a sua agenda é feita de sim para os outros, fica difícil saber o que você realmente quer e o que realmente você gosta de fazer. E também tem um ciclo que é difícil de sair. Quem sempre diz sim tende a ser mais chamada, mais pedida, porque todo mundo sabe que pode contar com aquela pessoa. E aí o ciclo vai se alimentando sozinho. Eu gosto de resumir isso numa frase bem clichê. Mas também é clichê por algum motivo. Todo sim que você dá para o outro, sem realmente querer, é um não que você dá para si mesma. Agora eu preciso parar aqui e desfazer um mal-entendido. Porque tem gente que ouve tudo isso e pensa, então eu preciso aprender a ser mais dura, mais seca, dizer não para tudo. E não é isso. Não é esse o ponto. Existe uma diferença enorme entre egoísmo e autopreservação. O egoísmo ignora as necessidades dos outros para satisfazer só as suas. E a autopreservação é reconhecer que você também é alguém com limites, com energia finita e com uma vida que também merece cuidado. E, na verdade, dizer não quando é preciso é uma forma de respeito, inclusive pelo outro. Porque um sim mal dado, um sim que vem da culpa e não da vontade, geralmente vira uma promessa cumprida pela metade, com raiva, sem entrega de verdade. E um não claro, dito com respeito, é mais honesto do que um sim que já nasce fadado ao ressentimento. Então, eu quero propor que você pense no limite não como um muro que afasta as pessoas, mas como uma cerca que organiza o jardim. Ela não existe para excluir ninguém, existe para que aquele espaço continue saudável, continue crescendo e florescendo.
E agora que você já olhou para a teoria, vamos para os finalmente? Como na prática começar a dizer não sem virar um caos emocional? A primeira estratégia: ganhe tempo antes de responder. Você não precisa decidir na hora. Uma frase simples como "deixa eu ver minha agenda e te retorno" já tira você do modo automático e te dá espaço para pensar de verdade. Um outro ponto importante: seja breve e clara. Você não precisa escrever um parágrafo de justificativa. "Não vou conseguir dessa vez" já é uma frase completa. E é importante separar o pedido da pessoa. Dizer não para um pedido não é rejeitar quem pediu. Você pode gostar muito de alguém e ainda assim não poder ou não querer atender aquele pedido específico. Você pode oferecer alternativas quando fizer sentido, mas sem sentir na obrigação. "Eu não posso te ajudar com isso, mas talvez a fulana possa." É uma forma de generosidade, mas é opcional, não é uma regra. Não é a sua obrigação. E pratica em situações de baixo risco. Por exemplo, comece dizendo não para coisas pequenas. Um convite qualquer, um pedido bobo, que faça sentido você dizer não. Não dizer não só para praticar, mas dizer não quando realmente faz sentido dizer não. E assim você vai treinando o músculo antes de usar em situações mais importantes. E você não pode deixar de lembrar que vai ser desconfortável. Vai ser necessário que você tolere o desconforto inicial. Você provavelmente vai sentir uma pontada de culpa nas primeiras vezes, e isso é normal. Essa culpa vai passar e ela não significa que você fez algo errado. Então, recapitulando aqui. Dizer sim o tempo todo não é generosidade, é medo disfarçado. E isso tem um preço que é o esgotamento, ressentimento, perda de identidade. E dizer não quando é bem colocado não é maldade, é respeito por você e pelo outro. A minha proposta para essa semana é simples. Eu não sugiro que você saia mudando tudo de uma vez, só presta atenção. Começa a perceber os momentos em que você quis dizer não e disse sim. Só observa. A mudança já começa aí. Se essa conversa fez sentido para você, eu fico extremamente feliz que você tenha dividido esse tempo comigo. E no próximo episódio a gente vai conversar sobre o porquê que você sente que precisa dar conta de tudo. Até lá, cuide de você dia após dia. Não da forma perfeita, da forma possível. Não deixe de seguir o Lucidez e Acolhimento e conta pra mim, qual é a situação que você tem mais dificuldade de dizer não? Eu quero muito te ouvir. Até o próximo episódio.